Seja muito bem-vinda a essa live do chamado das 7h17. Todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, 7h17, eu estou aqui com um chamado diferente a cada semana. Todas as lives anteriores, bom dia Elizabeth, todas as lives anteriores estão lá no Instagram e também no meu canal do YouTube. Se você quiser adquirir todas as lives, entre em contato comigo que eu te falo como fazer isso. Interessante. Hoje eu estou aqui no TikTok e também no Instagram ao mesmo tempo, tá? Então, se eu não estiver olhando aqui é porque eu estou olhando no TikTok, tá bom? Como seria, né? Participar dessa live, dessas lives, né? Todas as segundas-feiras, né? O que elas poderiam criar para você? O que elas poderiam transformar aí dentro de você a cada chamado, a cada novo assunto trazido aqui nessas lives? E como seria também você encaminhar essa live para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações? Hoje o chamado é o chamado a se escutar. E antes de entrar ali de verdade no tema, né, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quanto tempo que você não se escuta? Não sei se vocês sabem, mas cada um de nós tem um ser aqui dentro da gente que conversa com a gente. Não sei se vocês já perceberam isso. Em alguns momentos da sua vida, aquela vozinha interior fala, faz isso. E você vai e não faz. E depois vem a cobrança de você mesmo. Eu senti que eu tinha que ter feito, por que eu não fiz? Já aconteceu com vocês? É a voz da nossa consciência, é o nosso eu interior conversando com a gente. E ele está aqui dentro da gente 24 horas por dia. Ele faz parte de nós. Mas muito de nós não aprendeu a ouvir essa voz, não aprendeu a confiar nessa voz. Então o chamado de hoje é sobre isso, a se escutar. Deixando bem claro, né? Não é ouvir pensamento, né? O pensamento ele é enganador e ele é limitante. Não é sobre pensamento que eu estou falando aqui. Eu estou falando de sentir, né? Da intuição. É um escutar, mas é um escutar mais sentido e não um escutar de voz, tá? A nossa mente, ela pensa em voz e o nosso ser, ele mostra, né, através do sentir. Só que é como se a palavra viesse audível, né? É uma sensação e é como se você ouvisse. Então tem essa diferença, né? Toma cuidado para não achar que o seu sentir é o pensamento. O pensamento, ele nos engana, tá? Todos nós, né? Somos corpo, mente e espírito, né? A mente, ela é o nosso HD. Dentro dela tem as nossas experiências, tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, as nossas limitações, os nossos traumas, os nossos dramas, os nossos medos, tá tudo na mente. Já o espírito, ele é o todo, ele é a conexão com o divino. Então, o nosso espírito, ele sabe de todas as coisas. Então, toda vez que nós, seres, né, corpo, né, o corpo palpável, intencionalmente nos conectamos com esse espírito, grandes respostas vêm. Grandes transformações são capazes de acontecer na nossa vida. E se escutar é simples, mas a nossa mente muitas vezes bloqueia. Você sente algo e aí vem o pensamento, não é nada não, e você ignora. Você sente que deveria estar fazendo alguma coisa, mas
a mente vem e diz, não precisa fazer não, deixa quieto. Você percebe que algo te incomoda, mas você finge que não. E muitas vezes a gente se adapta, né? A maior capacidade do ser humano é se adaptar. E infelizmente a gente se adapta a coisas ruins. E toda vez que a gente se adapta a coisas ruins, o novo não chega. A gente para o nosso crescimento. E a cada vez que você vai ignorando essa voz interior, você vai se desconectando de você mesma, da sua essência, de quem você nasceu para ser. Nós aprendemos nessa realidade a escutar as pessoas que estão à nossa volta, a escutar televisão, escutar rádio, escutar várias coisas. Mas nós não aprendemos a escutar o nosso eu interior. Isso pouquíssimas pessoas aprendem logo na infância. E conseguir escutar o eu interior traz um crescimento gigantesco na vida de qualquer pessoa. É aquele tipo de coisa que a gente fala assim, é simples, mas não é fácil. Tá? Com treino, tudo é possível. Vamos continuar. Então, o problema não é se você sabe ou não sabe se escutar, né? O problema é se permitir escutar. Nós, como seres humanos, nós temos total controle do nosso corpo. Embora muitas vezes a gente se descontrole, nós temos total controle. Nós podemos fazer qualquer coisa, inclusive curar o nosso corpo. Isso já é provado cientificamente. E se a gente, de forma consciente, disser, eu quero me escutar mais, você já começa a criar um espaço para essa conexão. Ao longo da vida, né, as pessoas ensinam a gente o jeito certo de viver, né? Que você tem que fazer isso, não pode aquilo, e tem que ser assim, e tem que ser assado. E a gente vai comprando essas coisas como verdade, sem perguntar pra gente, é verdade, isso é verdade pra mim? Isso funciona pra mim? Isso é pra mim? E a gente vai, não, foi minha mãe que falou, então eu vou fazer assim. Ah, foi meu pai que sugeriu, então eu vou fazer. Ah, o meu chefe disse, então eu vou seguir. Ah, ó, qualquer outra pessoa ali, meu amigo de confiança, se ele tá falando, eu vou fazer. E esquece de ouvir a pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. Essa pessoa sabe de todas as coisas, até mesmo porque ela está conectada com Deus, né, com o superior. Então o problema não é se você sabe ou não sabe, o problema é se permitir. Toda vez que você se permite aprender algo novo, esse novo entra na sua vida. Agora, se você disser, não quero, isso é bobagem, você não vai conseguir, porque você já está determinando um bloqueio, né? Como eu digo quase todas as lives, né? Nós somos criadores da nossa realidade. Então, se eu já defini que não vai dar certo, não dá certo. Então, começa comigo, acreditando e desejando isso, né? Me permitindo me escutar. Elizabeth está falando que adora minhas lives e sempre aprende muito. Obrigada, Elizabeth. Que bom. Não faria sentido eu fazer live se vocês não estivessem aqui. Então, gratidão a todo mundo que está aqui. Então, e por que muitas vezes, né, a nossa mente bloqueia e não deixa a gente fazer, né, o que o nosso eu interior está falando para a gente fazer? Exatamente por causa das experiências que nós tivemos ao longo da vida, né? A nossa mente ela foi desenvolvida para nos proteger. E tudo que é desconhecido para ela, ela vai manifestar de alguma forma, através de um medo, de uma fobia, uma batedeira no coração, uma tremedeira, para nos paralisar, para dizer, não faça isso. Mas por quê? Porque ela não sabe o que isso vai resultar. Mas o nosso ser interior, ele sabe. Então, se você ouviu essa voz e disse, faça, vá e faça, que vai dar bom. Então, ela vem
e não deixa a gente seguir, por quê? Porque exige uma decisão diferente, vai exigir um posicionamento, vai te tirar da zona de conforto. E é por isso que a mente vem e não deixa a gente fazer. Vem sempre com uma ideiazinha lá, não, isso não é nada demais, deixa para depois. Comece a reparar, né? Pensamentos que vêm para você fazer alguma coisa e de repente já vem uma voz contra dizendo, não faça não. Pare, respira fundo, se conecte com você mesma e se pergunte, verdade, eu devo fazer isso? Verdade, é assim que eu tenho que ser, fazer, criar, independente do que for aí. Então, tenha essa conexão interior com você mesma. Tudo na vida tem um preço. E muitas vezes nós entendemos que ficar onde a gente está é melhor do que sair, se arriscar em algo novo. Mas nem sempre. Às vezes, onde a gente está é muito ruim e fazer algo diferente nos levaria para algo muito melhor. Mas pelo fato da gente não conhecer, a mente vem e não deixa a gente ir. Então é preciso um exercício de consciência para ir contra a mente. Isso tudo é ensinável e pode ser replicado, desde que você esteja consciente, que esse é o maior problema do ser humano, né? 95% do tempo ele está seguindo uma programação automática, só 5% do tempo ele está consciente. Então, estar consciente é um exercício diário que precisa ser praticado. Na vida, as pessoas nos ensinam a se conformar com as coisas que a gente tem e não a buscar por algo melhor. Lógico que não são todos, né? Tem sempre aquela família que é um pouco mais evoluída e fala, não, busca algo melhor. Mas a maior parte da população brasileira, ela é ensinada a se conformar. Né? As religiões trazem muito isso, né? De se conformar, é assim que Deus quer. Mas na verdade nós estamos no comando da nossa vida e nós podemos mudar qualquer coisa que a gente queira. Aqui vem a explicação que eu já falei. E eu tenho certeza que em muitos momentos da vida de vocês perceberam, né? De fazer algo, de repente responder algo, de ter algum comportamento e a mente te bloqueou, dizendo não faça. Tô certa ou tô errada? Aconteceu ou não aconteceu? Porque isso é nato, né? Nós somos trinos, né? Corpo, mente e espírito. Todo mundo. E isso é da natureza nossa. A criança, ela é espontânea. Ela age seguindo esse espírito o tempo todo. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai bloqueando isso. E a gente vai se tornando maduro e não ouve mais essas coisas. E deixa de viver o extraordinário da vida. A criança, ela se diverte. A criança, ela não guarda mágoa. A criança, ela é espontânea. Ela é ela mesma o tempo todo. Já nós, adultos, vira e mexe. Não, com aquela pessoa eu tenho que ser assim, com aquela outra pessoa eu tenho que ser assado. E a gente deixa de ser a gente mesma. Eu não estou falando que a gente não deve buscar evolução, tá? A gente deve sempre buscar evoluir, ser um dia melhor que o outro sempre, né? Eu comento sempre por aqui. Se hoje eu for 1% melhor que ontem e todos os dias ter essa decisão, ao final de um ano eu vou ser 365% melhor do que no início do ano. É muita mudança. Então, 1% por dia é o que se requer. Então, se você acordar de manhã e pensar, né? Como eu posso ser 1% melhor do que eu fui ontem?
vai vir alguma coisa. Outra coisa que eu estou sempre falando na comunidade aqui nas lives, né? A gente precisa aprender a viver na pergunta. Que toda vez que a gente põe um ponto de exclamação e um ponto final, a gente cria a nossa realidade. Agora, se eu fico na pergunta, tem coisa nova para vir. Aumento as minhas possibilidades, né? No campo das possibilidades se requer perguntas. Então, como eu posso ser 1% melhor hoje? O que eu preciso ser e fazer no dia de hoje para que tal coisa aconteça? Tudo que não tiver muito bom na sua vida, primeiro, está faltando gratidão, né? Lá no grupo Mulher, Mãe e Dona de Mim, nós estamos fazendo o caderno da gratidão. 10 motivos de gratidão todos os dias e diferente. Quem está aqui na live está acompanhando lá no grupo? Quem não faz parte do grupo, manda uma mensagem para mim, que eu mando o link para vocês para participar. É gratuito, tá? Quando a gente começa a olhar com mais gratidão para as coisas que a gente muda o nosso olhar. E mudando o nosso olhar, o que acontece? A gente muda a nossa realidade. Só que nos ensinaram a fazer exatamente o contrário. Ficar olhando sempre porque está errado, porque está faltando, porque não está bom. Nos ensinaram a reclamar o tempo inteiro. E a própria palavra reclamação já vem e diz, né? Clamar 2 vezes. Tudo que eu reclamo tende a acontecer mais vezes na minha vida. Então, como seria se a partir de hoje eu parasse de reclamar? Chega de reclamação. Sempre que vier alguma coisa ali que não está legal e que você tende a reclamar, faça uma pergunta. E se escapou, eu já reclamei, já falei, traga 3 coisas boas a respeito disso. Que a verdade, ela tem muitas facetas. Tudo tem muitas facetas. Então, uma coisa que a gente olha como ruim, tem um lado bom. Tem 2, 3, 4, 10 motivos bons em tudo que acontece na nossa vida. Por pior que seja, sempre tem algo bom naquilo. Como eu posso, né? Às vezes é tão ruim o que está acontecendo que eu não consigo enxergar algo bom naquilo. Você faz uma pergunta. Como eu posso enxergar o lado bom disso? O que se requer para que eu consiga perceber o lado bom disso aqui? E cancela a sua reclamação. Lembra que eu falei que a gente tem o poder? Nós temos esse poder. Então reclamou, cancela, cancela, cancela. E fala o contrário, fala outra coisa. Traz o lado positivo. Se escutar, não vai mudar a sua vida. Mas ela vai sustentar um hábito de agir. E essa ação é o que muda tudo. Então, aprender a se sustentar é o que se requer para que você mantenha-se na evolução. Para que você não se sabote, né? A autossabotagem, ela é muito comum, é porque ela vem da mente. E a mente está 95% à tona, lembra que eu falei? 95% do nosso tempo a gente está no piloto automático, seguindo a programação mental que está ali dentro. Então, se em 5% do nosso momento consciente eu não reprogramar a minha mente, vai ficar muito mais difícil fazer as coisas. Então, mudar as crenças, mudar pensamento, mudar sentimento, para trazer coisas diferentes no automático para a gente. Tá dando para entender? Então, para parar de se sabotar e não voltar mais nos velhos padrões, passar esse processo sozinha é desafiador. E é bem provável que você se perca no meio do caminho. Você pare, né, no meio do caminho. Como eu falei, né, eu iniciei vários projetos, iniciei várias coisas e no meio do caminho eu parava. A cada curso que eu fazia, eu falei, não, agora vai, e não ia. Agora vai, não ia. Por quê? Porque eu estava sozinha. Eu só consegui evoluir quando eu trouxe para perto uma mentora. Porque o mentor é aquela pessoa que já passou pelo que você passou.
está passando, né? Ela já passou, ela já venceu. Então ela trilha um caminho que é um atalho para você, que te ajuda a chegar mais rápido no que você quer. Quem conhece minha história sabe que lá em 2018 eu era depressiva e pensava em acabar com a minha vida quase todos os dias. Eu não via razão para viver. Eu achava que a minha vida era só trabalho e sofrimento, porque eu estava olhando para o lado errado da coisa. E quando eu aprendi que eu era responsável pela vida que eu estava levando, eu fiquei muito brava. Muito brava. Como assim? Né? Eu queria encontrar uma pessoa para colocar a culpa. Eu, né, sempre estava culpando alguém. Ah, aconteceu isso por causa do fulano, aconteceu isso por causa do fulano. Mas o governo também não ajuda, né? E eu estava sempre reclamando de alguma situação. E ao reclamar das situações, eu trazia mais coisa ruim para mim. Um sentimento ruim. E somente quando eu fui e passei por um processo, é que eu entendi essa verdade, né? Que nós criamos a nossa realidade. E que eu preciso mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas vezes a gente está tentando mudar o marido, mudar o filho, mudar o chefe, mudar a empresa, mudar o mundo. Só é preciso mudar você. Quando você muda o sentimento dentro de você, tudo muda por fora. Mesmo que esteja exatamente igual, você vai enxergar de uma forma diferente. E isso faz toda a diferença. Então, quando a gente muda por dentro, verdadeiras mágicas e milagres acontecem na nossa vida. E esse é o meu trabalho. Como mentora de consciência, meu trabalho é orientar, direcionar, alertar, mostrar o caminho mais rápido para que você conquiste o que você está buscando. Uma vida mais leve, mais farta, mais divertida. E o que mais é possível? O que mais que você pode querer? A mentoria Dona de Mim, ela é para mulheres que já entendeu, que quer mudar, já escolheu, definiu. Ela cansou de esperar. Ela cansou de começar e voltar atrás. É para a mulher que quer parar de se abandonar, mesmo que isso traga um pouquinho de medo. Ela decidiu o que quer. Então, se você se viu aqui, a mentoria Dona de Mim é o próximo passo. Para de sabotar. Pare de dizer que não dá, que no próximo mês você entra, que precisa primeiro fazer isso ou fazer aquilo, que tal coisa é mais importante agora. Até quando você vai continuar se deixando para depois? Fica aqui essa pergunta para vocês. Até quando? Tudo é mais importante e você fica para depois. Quanto tempo e energia que você está desperdiçando em sua vida por não se posicionar, não dizer não, se sabotar o tempo inteiro, carregar pesos que não são seus. Tem muita gente carregando peso do mundo nas costas aí, depois não sabe porque está doendo as costas. Se a gente fosse dar um valor em dinheiro para o quanto que esse tipo de vida que você está levando hoje custa, quanto vocês acham que custa? Será que não está ficando caro essa vida? Que geralmente quando aparece uma proposta, né, de uma mentoria, de um serviço de terapia ou qualquer coisa assim, a gente olha o valor. Né? A gente não, né? Que eu já parei de fazer isso. Muita gente olha o valor. Isso cabe no meu bolso, isso não cabe no meu bolso. Quando na verdade deveria ser, isso vai contribuir para mim? Se vai contribuir, é pergunta, de onde vai vir o dinheiro? O que eu preciso fazer para levantar esse dinheiro? Então percebe como é uma energia diferente? Quando a gente olha uma oportunidade que a gente fala, não, eu acho que se eu fizer isso aí vai ser bom para mim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ponto final, acabou. As possibilidades somem da nossa vida. E não é por aí.
Se você viu que alguma coisa é legal, faça perguntas. Como eu posso ter esse dinheiro? Como eu posso fazer isso sem precisar do dinheiro? Que você pode contribuir com a vida do outro, de repente, para ter isso de graça, vamos dizer assim. Como eu posso ter isso? É sempre na pergunta. A pergunta ela é expansiva, ela traz outras possibilidades. Agora, se você fala, não dá, pronto, você fechou. Você determinou, não dá, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, volta aqui e perguntar para você. Quanto que está custando para você, se você fosse colocar valor monetário, viver a vida que você está levando hoje? O quanto você criaria muito mais e facilmente se você decidisse investir em você mesma para mudar e criar uma vida mais divertida? Quanto em dinheiro voltaria para você desse investimento? Porque não é gasto. Terapia, massagem, tudo que é pra gente é investimento. Vocês já repararam que quando a gente está numa situação financeira mais apertada, né, a gente acaba cortando as coisas que mais nos dão alegria? Como seria mudar isso? O que me dá alegria, eu vou fazer. O que cria mais para mim, eu vou fazer. E fica na pergunta de como eu vou ter o dinheiro para pagar as contas. Mas não corte a manicure, não corte a massagem, não corte as coisas que te dão alegria, que te deixa bem. Porque a sua energia manda no seu dia. Quanto melhor você estiver consigo mesma, mais você consegue fazer, mais você consegue entregar. Quantas e quantas mulheres se deixam para depois para cuidar da família e fica carregando todo mundo nas costas e não olha para ela mesma. Aí chega uma hora que ela tá acabada, tá com dor em tudo que é lado, tá toda estrupiada. E aí do dia para noite ela não consegue fazer mais nada, ela não consegue mais ajudar, ela não consegue mais fazer as coisas. É o jeito que o corpo encontrou para fazer ela parar, para olhar para ela. Mas não espere chegar nesse estágio. Faça antes, faça por você. Então, quanto você criaria muito mais e facilmente se você decidisse investir em você para mudar e criar uma vida muito mais divertida? Convido vocês a comentar, escutar aqui nessa live, né? Porque eu tenho uma condição especial para quem quiser conhecer a mentoria Dona de Mim a partir dessa live, tá bom? Se você ainda não faz parte do grupo Mulher Mãe Dona de Mim, comenta aqui grupo que eu passo para vocês o link, tá? É gratuito e vai criar muito para a vida de vocês. Como eu posso ser mais feliz e grata pela presença de vocês aqui? E também por quem vai assistir depois, que isso tudo vai ficar gravado. Vocês são o motivo de eu continuar, né? Quando eu lembro de quem eu era, né, e as coisas que eu fazia, que eu pensava lá no passado, eu sempre penso, eu não posso permitir que as pessoas continuem vivendo assim, né? Essa realidade mostra pra gente uma vida enganadora, né? O Gary Douglas, ele diz que nós fomos criados, ensinados a ver o mundo por pessoas cegas. Já imaginou? Então, toda a realidade que a gente viu não é a verdadeira realidade, né? Muitas vezes a gente ouve, né? Ah, mas pé na realidade. Qual é a realidade? Eu criei a minha realidade. Então eu deixo vocês agora com uma pergunta, que não pode ser diferente, né? Sempre pergunta. O que você já sabe sobre você, mas continua ignorando? Deixe essa pergunta martelar aí na cabeça de vocês. O que eu já sei sobre mim, que eu estou ignorando? Toma consciência disso. Porque isso sim está custando muito caro para você.